Quer transformar a sua mesa posta e criar peças de decoração artesanal parecidas com aquelas encontradas em lojas de luxo, mas gastando muito pouco? Fique comigo. Olá, artistas! Bem-vindos de volta ao canal Pintando com Nádia Cordeiro. Depois que você pintar discos de MDF, isso aqui é uma encomenda para uma colecionadora. Ela me pediu nesse modelo aqui. Então, vamos fazer mais um desse para fazer um jogo. Aqui é uma pintura orgânica. As formas orgânicas são tiradas da natureza. Então, aqui eu vou fazer uma forma de folha. Estou fazendo bem escuro para ver se você vê. Aqui, vou fazer mais uma aqui. Venho aqui com uma folha por cima dessa aqui, verde. Vai ficar muito bonita. Eu venho com mais uma folha verde, só que aqui a folhinha eu estou fazendo mais fina. Eu vou tirar a foto dessa arte para você fazer a sua. E aqui eu venho fazendo uma flor. Essa flor vai ser pintada com uma caneta preta. E ela tem essas linhas aqui. Após o desenho, eu vou começar a pintura. Observe que eu coloquei nessa bandeja aqui as cores primárias: vermelho, azul e amarelo, e um pouco de branco. Eu quero fazer um marrom. Então eu venho aqui, misturei um pouco do branco com o amarelo, um pouquinho do azul. Observe que eu fiz aqui um verde e um pouquinho do vermelho, para fazer um tom terra. Observe que a partir de 3 cores você pode obter todas as cores que você quiser. Eu vou fazer um curso para você que gosta de pintura e quer fazer as suas próprias tintas. E a partir de 5 cores, que são vermelho, azul, amarelo, preto e branco, você vai fazer todas as cores que você desejar. Aqui, ó. Mais um pouquinho de azul e você vai, vou falar uma palavra aqui que cabe na culinária, na cozinha. Você vai temperando, você vai adicionando um tom e outro, até atingir a cor que você deseja, ok? Aqui eu fiz um marrom mais avermelhado. Eu quero um marrom mais amarelado, vou colocando mais amarelo. Essa tinta aqui, como eu te falei, eu que fiz essa tinta e vou te ensinar nas próximas aulas, ok? Então eu quero um marronzinho bem clarinho, observe como está ficando. Boto mais branco, tá vendo? E agora eu posso misturar aqui e colocar ainda mais um pouco de branco. Porque a quantidade que eu vou fazer é o fundo, esse fundo aqui. E eu quero ele, um marronzinho mais claro, para combinar com aquela outra pintura que eu fiz. Coloco mais água, colocando mais água. Sempre coloque seus pincéis na água para não estragar. Vem com o pincel mais chatinho, molho, sempre molhe antes. Tenha sempre do seu lado um paninho, um tecido e o seu material. Molhei, coloco a tinta de um lado e de outro e venho pintando o fundo da minha pintura. Vou passando com esse pincel ao redor de todo o meu desenho. Quero mais claro um pouquinho, então coloquei mais um pouquinho, coloquei mais um pouquinho de branco. Eu vou pintar todo esse fundo, ok? Vai ficar mais fácil para você. E para mim também. Ó, quando eu risquei com o lápis, a figura, as formas vão ficar por baixo da tinta. Pegar um pincel mais largo, sempre molho seu pincel e venho pintando. Então você pode pintar todo essa base. Sempre molhando, porque a tinta acrílica, ela seca muito rápido. Então, vamos passando. E vai ficando a sugestão do que eu desenhei por baixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço para que você já dê um like, se inscreva no canal, para que você não perca essas ideias maravilhosas, para que você possa vender suas artes e ganhar o seu dinheiro, fazendo o que você gosta de fazer. Terminando de pintar, quando estiver pronto, o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto, postar no seu Instagram. Então, misturei um pouco mais de amarelo, vou com um pouquinho de azul aqui. É muito bom a gente fazer os tons, as cores que a gente quer. Principalmente também que você não vai gastar muito dinheiro comprando várias cores de tinta.
Aqui, ó, eu vou fazer aqui um tom mais escurinho. Aqui. Coloquei mais um pouquinho de vermelho. E venho agora pintando essas duas folhas. Como o pincel está com a quantidade de amarelo também, ela vai ficando com umas nuances amareladas. Ó, coloquei mais um pouco de água e venho aqui pintando essa folha. Saiu aqui, não tem problema se sair, daí você aumenta um pouco, sempre molhando, porque a madeira, o MDF, ele chupa um pouco a tinta. Mais água e vem terminando essa folha. Ficou um tom muito bonito. Ó, e não apagou o risco, o meu risco que eu fiz lá embaixo. Vou colocar um pouquinho mais de branco. Opa! Tinta branca é bom que você tenha bastante, porque você usa bastante também. Eu botei mais um pouquinho de azul, olha que linda cor. Mas não vai ficar nesse tom, né? Vou colocar um pouquinho de vermelho, olha. Ela ficou um roxinho, clarinho. Tá vendo? Eu achei lindo esse tom. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do amarelo, colocar aqui, que é o potinho da minha tinta que eu fiz, vou balançar, sempre balance. E um pouquinho só da tinta amarela. Com verde, clarinho. E eu venho aqui adicionando as cores. Misturo aqui, fazer o meu rosa diferenciado. E venho pintando essa outra folha. Com o pincel bem largo, ele já pinta praticamente toda a folha, tá vendo? Mais amarelo. Passa aqui, isso, para combinar mais com esse tom aqui. A pintura é uma brincadeira. É um momento em que você se diverte com as cores, com as tintas. É uma terapia. Vou passar esse tom aqui nessa também, novamente. Para combinar dois tons. Adicionei um pouquinho mais de amarelo, aquele tom, e um pouquinho de azul aqui. Porque eu quero fazer uma cor verde mais clara. Um tom bem mais claro. Pego um pouco de branco. E vou fazer umas folhas aqui. Eu não desenhei, mas é fácil. Passo por cima dessa. E mais uma aqui. Você vai sobrepondo as formas. Coloquei mais azul. E olha o que vai acontecer. Olha, eu formei um tom verde mais escuro. Olha que brincadeira mais legal. Você vai misturando e obtendo as cores. E agora eu venho contornando aquele desenho da folha, das folhas que eu deixei por baixo. Lembra que eu fiz com lápis? É só ir pintando e preenchendo a folha. Adicionei um pouco mais de vermelho para que eu obtenha um tom bem parecido com o outro suplá. Eu não quero idêntico. Eu venho fazendo com o pincel em pé, a mão bem leve, eu venho fazendo essa, essa haste da outra folha. Aí venho fazendo umas folhas mais finas. Porque você sabe que na natureza existem folhas de todo jeito, né? Com todo cuidado. É só para combinar com a outra pintura. Molhei. Sempre que o pincel estiver difícil de deslizar na sua pintura, você usa a água. Eu coloquei um pouquinho do amarelo aqui. Eu quero fazer uma tonalidade mostarda. Então eu misturei um pouquinho daquele marrom. Observe, eu estou fazendo um monte de tons de cor
diferentes, né? Só utilizando a mistura delas. E venho aqui, ó, eu quero fazer mais um galinho de folhas. Eu venho aqui, fiz essa parte central e venho fazendo mais algumas folhas. Do jeito que eu ensinei essa aqui, ó. Vou colocar mais uma folhinha aqui. Olha que fica bonito. É o conjunto dele. E eu venho agora com esse marrom escuro aqui, ó. E vou dar uns toques nessas folhas aqui. Eu venho com a mão bem leve, acompanha todo esse trajeto aqui. E de um lado só eu puxo uma sombra. Porque o outro eu fiz nesse jeito. Pra combinar as duas artes. Colocar uma mesa posta muito bonita. Aqui você faz com um pincel mais fino. Agora eu vou deixar secar para poder continuar. Peguei uma folha e fiz 2 círculos. E vou desenhar 2 flores que vocês vão ver como fica. Desculpa, o áudio está um pouco ruim, mas eu espero que você esteja entendendo, porque essa aula aqui é muito rica. Olha, com o lápis eu vou desenhando essa flor aqui, bem parecida com o outro suplá, para que eles fiquem um conjunto. O meu fone de ouvido está muito ruim, gente. Mas olha aí, ó, eu vou continuando e vou fazer uma flor menor. E agora eu virei a folha e vou esfregar o meu lápis na parte de trás da folha. E o que é que eu vou ter com isso? Eu estou fazendo um tipo de carbono. Você vai ver que depois eu vou conseguir virar a folha e passar as minhas flores para o meu suplá, como se fosse um carbono. Você que não tem carbono, você faz isso, você vai fazer essa transferência, ok? E depois vou virar o meu suplá e vou passar os meus riscos para ele. Você observa direitinho aonde você vai riscar sua flor. Observa que essa flor que eu vou fazer, esse módulo aqui é mais avançado. Por quê? Eu estou riscando a flor em cima do ramo verde. E você vai ver como vai ficar lindo. Venho agora com um marcador permanente e vou passar por cima da linha que foi marcada. Vou passar por cima das flores. Essa caneta aqui parece que não está muito boa, eu de repente vou ter que mudar para uma outra mais escura. Observe, eu estou fazendo em alguns pontos das pétalas o local mais escuro. E agora eu venho fazendo o miolo da flor e fazendo essas linhas. Você vai fazer em toda a flor. Isso aqui é muito fácil, eu tenho certeza que você vai fazer e vai ficar muito lindo. E agora eu estou fazendo, puxando esses tracinhos com essa bolinha, essas bolinhas, como se fossem os pistilos das flores. E agora eu faço a flor menor. Observa, eu quero fazer essas folhas verdes ficarem por cima da minha flor. Então, observa bem como eu estou fazendo. As partes que a folha, a flor está por cima, ela cobre a flor. E você vai fazer do mesmo jeito. Agora eu vou pegar o meu outro supply e vou te mostrar. Olha só, eu tenho um conjunto aqui, a coisa mais linda.
Você pode presentear, pode usar na sua casa, colocar uma mesa posta. Isso aqui é uma encomenda para uma colecionadora. E eu tenho certeza que você vai fazer o seu e vai amar. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado de aprender comigo a pintar esse suplá. Um grande abraço. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, dá um like para mim, comenta alguma coisa, tá bom? E agora no final eu coloquei uma bolinha. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.